O sofrimento era visto no antigo Israel como algo extremamente negativo. Eu penso que não só no antigo Israel, acho que até hoje. Se tem alguém aqui que goste de sofrer, levante a mão. A morte é coisa horrorosa, terrível. Então é algo verdadeiramente negativo, a não ser que a pessoa tenha uma perturbação mental, ou seja masoquista, ou alguma coisa desse tipo. Mas o sofrimento é negativo. Mas era mais difícil ainda entender aquele que era fiel a Deus, que cumpria os preceitos divinos e sofria. Porque a fidelidade a Deus significava bênçãos. E bênçãos era o quê? Terra e descendência longa. Vida longa, quer dizer, ter vida longa, ter terras, ter descendência numerosa, isso era bênção de Deus, porque é fiel a Deus. Aquele que morria novo, ou vivia uma vida miserável e doente, é o que? Maldição, porque é infiel a Deus, incrédulo, parece que não está fazendo, né? Incrédulo, porque infiel a Deus, então é maldição, era doente, era miserável, era carcomido. Só que começou a entrar em questão por que aquele que era fiel a Deus também sofria. Começou a vir um questionamento, mas se ele é fiel a Deus, se ele cumpre os preceitos, por que sofre? Alguém tem que ser o culpado. Então, alguém pecou para ele ser desta forma. Aí onde vem o tal da teologia dos julgos hereditários. Alguém da família pecou para ele ser desta forma. Vamos ver no Deuteronômio que Deus castiga na geração, até na quinta, até na quinta. Então, por isso que ele é desse jeito. Julgos hereditários, que o pessoal faz aquela teologia, quer dizer, maldição familiar. Por isso que ele sofre desse jeito. Agora, se formos caminhando, começou a entrar em crise, mesmo assim, porque o homem morre. E ainda não se tinha esta visão de vida após a morte. Se falava no Sheol, que é um lugar horroroso, mas vida após a morte. Então começou a entrar Israel em crise de fé, porque o homem morre. Aí vem a crise de fé. O Eclesiastes, tudo é vaidade. Não existe nada novo debaixo do sol. Que adianta tanto esforço, se o que nos espera é o quê? É a morte. Entra o livro de Jó, que começa a dar uma declinação, onde vai entrar no servo sofredor. Porque Jó levou uma vida miserável, era um homem fiel. Onde o sofrimento começa a ter um certo sentido. Porque o sofrimento, ele é uma consequência da morte. Por causa da morte nós sofremos. E a morte, logo, é uma consequência do pecado. E quem pecou? Nossos pais, primitivos, Adão e Eva. Por eles entrou o pecado, é onde mostra que nós somos solidários. Quem participou aí do retiro deve lembrar disso, né? Nós somos solidários, então por causa de um,
toda a sua descendência sofre as consequências, o sofrimento, a morte. Mas também por causa de um, toda a descendência é salva, São Paulo, por causa de Cristo. Deste modo, o sofrimento, ele começa a ter uma positividade, onde nós vemos Isaías aqui, o servo sofredor, desígnio de Deus, mistério divino escondido para a nossa salvação. O servo sofredor. O sofrimento, ele começa a se tornar como que um remédio. Se eu perguntasse quem é que gosta de tomar injeção? Eu gosto de tomar, eu gosto, não, Deus me livre. Por exemplo, quando você quebra um braço, tem uma fratura. Não, ninguém aqui vai quebrar o braço, não. Alguém quebra o braço. Quando alguém quebra um braço lá na Capadócia, e tem uma fratura horrorosa, que o osso pula para fora, e sai o sangue, e fica tudo triturado, ou fica tudo arrebentado. À medida que faz a cirurgia, tem que fazer o quê? Uma fisioterapia, que é um troço horroroso, diz que dói demais, para o braço voltar para o lugar. Então o sofrimento, ele é terapêutico, ele começa a tomar uma positividade. Nós já nascemos chorando, não é assim? Quando o menino nasce, pá, na traseira dele, ele abre o berreiro. É sinal de quê? De vida. De modo que a vida natural imita a vida sobrenatural. Tem que passar por uma metamorfose. Adão e Eva, eles não eram destinados a viver no jardim do Éden. Eles passariam por uma transformação sem precisar passar pela morte e pelo sofrimento, mas o destino deles era entrar no sétimo dia, no repouso, sabá de Deus. Se você pega uma larva, ela vira um casulo, para depois virar uma borboleta. Então passa por aquela. Então o sofrimento, ele se torna o quê? Uma modelação da nossa vida para uma vida verdadeira. Vamos ter que entrar no túmulo. A pedra foi rolada. Não é preciso mais ficar lá. Mas vamos ter que entrar. E vem as suas consequências, que a morte já vai mostrando os seus sinais, sobretudo quem já passou dos 50, quem é que já não tem que tomar remédio para pressão depois dos 50, diabetes, não sei o que tem lá, quer dizer, o negócio já vai descendo, as doenças vão aparecendo, a morte vai mostrando os seus sinais. Os discípulos, eles tinham a mesma mentalidade dos seus antepassados. Tanto é que quando Jesus apresenta o cego de nascença, o que eles perguntam? Quem pecou para ele ser desse jeito? E a mentalidade deles aqui é o quê? Ostentação, quer um à direita e outro à esquerda. Quer dizer, nós vamos reinar, vamos oprimir esta gentalha. E os outros se indignam, não porque partilhavam
das ideias de Jesus, mas era ciúmes, inveja. Quem que eles pensam que eles são para querer sentar um à direita e outro à esquerda? Aí a pergunta de Jesus: poder ser batizado no batismo, poder beber do cálice que eu vou beber? Eles não sabem, na verdade. Podemos, que a hora que o bicho pegou, hoje nós podemos concordar que ser batizado é uma coisa às vezes simples. Basta você arrumar 2 padrinhos crismados, vir fazer inscrição, fazer o curso, ser batizado, não é assim? E é preocupação da igreja, porque às vezes vira mais um evento social do que um evento fundamental, de que um nascimento novo. Porque o batismo, ele significa a morte. Você morre para o mundo e vai nascendo para Cristo. Mas com o batismo é preciso beber do cálice. É preciso ser queimado pelo fogo da paixão. É preciso entrar no ensinamento do Gólgota, se quisermos viver verdadeiramente. Só a partir daí que os discípulos foram entender o que Jesus quis dizer: ser batizado no meu batismo e beber do cálice que eu devo beber. E todos nós devemos beber desse cálice. Porque o sofrimento, ele é inerente a nós, querendo ou não. Agora, ele pode ser redentor ou não. Ele vai depender de nós, de passarmos pelo túmulo e vermos a pedra retirada para uma vida feliz, que coração jamais sentiu e que olhos jamais viram.